No que se refere à questão do inferno, surge uma questão muito polêmica. A ideia de inferno, na qual um homem sofrerá por toda a eternidade, sem que a dor cesse por um único segundo, sem que ele tenha a oportunidade de ter qualquer sinal de alegria, é uma ideia que causa bastante intriga dentro das discussões morais, uma vez que um argumento comum utilizado contra o cristianismo e às vezes dos próprios cristãos, quando há briga entre denominações internas, é a respeito do inferno, por julgarem que o inferno seria injusto. Assim sendo, eu venho aqui tomando do Partido Católico, obviamente, irei defender que existe justiça na ideia do inferno e mostrarei que a não existência do inferno representa uma injustiça maior em relação à sua existência. Para assim fazermos, e o fazemos de forma muito estrita e bem realizada, vai ser necessário que primeiro definamos o que é a justiça e posteriormente analisemos todos os casos com os quais ela se relaciona. É importante também que, antes de qualquer coisa, se excluam todos os argumentos que são automaticamente inválidos. Como assim? Com certeza haverão objeções a este vídeo, né? E com certeza temos que traçar quais argumentos não são sequer válidos nessa situação. Ora, a justiça, ela não é uma coisa pautada na emoção. Isso é a primeira coisa que temos que entender, né? Afinal, o que é a justiça? A justiça, ela é a justa medida entre os dois termos. Como assim? Desenvolverei para que nós possamos retomar essa definição e entendê-la melhor. Se eu realizo uma troca com outro indivíduo, uma troca de valor, na qual eu vendo um objeto e ele me dá o preço, essa troca se dá como justa quando ambos concordam com a quantidade nas quais estão dando. Seria injusto se, por exemplo, no meio de uma troca, o indivíduo com o qual estou fazendo a troca seja enganado por mim, uma vez que com isso eu quebraria o acordo concorde entre as duas partes de que aquela medida seria digna. Não somente vemos isso na questão do comércio, mas como, por exemplo, na aplicação da justiça, uma vez que eu não posso aplicar mais rigor em uma pessoa que cometeu um crime menor do que uma pessoa que cometeu um crime maior. Vemos aqui novamente a questão da justa medida. Além do mais, não é lícito, por exemplo, que eu agrida alguém, mas se num contexto em que a pessoa vem acima de mim, né, inicia a agressão primeiramente, surge um contexto no qual é justa a medida que eu faça, não por desejar intrinsecamente e não por ser um bom ato, mas sim porque não fazê-lo é desproporcional com a ação que estou sofrendo e porque ao fazê-lo eu evito um mal maior. Então, assim sendo, a justiça ela possui um escopo moral, como fica claro, mas ao mesmo tempo ela possui um escopo muito anterior à questão moral, que poderia ser dito como da própria estrutura da realidade. Então, existem duas formas aqui pelas quais nós podemos dizer que algo é justo. Nós podemos dizer que algo é justo enquanto uma relação moral entre dois entes racionais, e nós também podemos falar da justiça com respeito às próprias leis naturais. Por exemplo, partindo da ideia da gravidade, é justo que todos os entes que possuem natureza física, sujeitos à gravidade, padeçam dela, uma vez que é da operação da gravidade atrair e uma vez que é da natureza do ente sensível ser atraído. Então, estamos aqui falando de uma justiça referente às potências não intelectuais, ou seja, aqueles entes que são inanimados. Dentro da realidade possui também uma espécie de justiça. A única diferença dessa justiça para a justiça intelectual é que a justiça da pedra cair ou a justiça do fogo esquentar, em comparação com a justiça intelectual, é que a justiça intelectual é uma medida criada por você, na sua mente. Ela não é uma medida que é parte da natureza da coisa, mas é uma medida desenvolvida com você, baseado nas suas necessidades. Então existe uma mediação do seu intelecto para mediar qual que é a medida justa.
E este intelecto, ele pode estar mais ou menos correto em relação à natureza. Você pode fazer um juízo errado do que é justo. E qual que vai ser a base da justiça? A base da justiça é algo que está aquém do intelecto do homem. E isso deve ser deixado claro. Uma vez que, em uma troca comercial, por exemplo, ambos podem pensar saber qual que é a melhor medida. Mas, ao mesmo tempo, podem não saber. Portanto, é importante saber o seguinte: em uma má troca comercial, porém feita na ignorância, não se tira a justiça. Porém, existe sempre uma possibilidade de justiça maior. Agora, vem os pontos importantes que eu pontuei, de que são necessários remover os argumentos inválidos nessa questão. Primeiramente, comecemos pelo seguinte ponto: ser justo não implica não haver sofrimento. Esse é o primeiro ponto que nós devemos priorizar, né? Porque se assim fosse, não faria sentido haver prisões e não haveria sentido em, às vezes, desagradar uma parte para agradar uma outra, quando esta outra está sendo, por exemplo, indenizada de uma injustiça. Um indivíduo, por exemplo, que cometeu um mal ao outro e precisa pagar, ele não vai gostar de ser coagido e ele não tem que gostar. A justiça, ela não depende de você querer recebê-la ou não. Então, este é o primeiro ponto. Nenhum argumento do gênero, mas a pessoa vai sofrer. Mas o indivíduo não vai gostar, ele não quer padecer daquilo, ele não gosta. É absolutamente inválido e não possui nenhum tipo de poder argumentativo, uma vez que não é isso que está em jogo na discussão da justiça. Então, qualquer argumento nessa questão do inferno que venha dizer é um sofrimento grande demais, né, tem alguma validade. Inclusive, eu me remeto até hoje de um indivíduo, né, que veio me perturbar, né, chegando e falando: esse cristianismo é absurdo, como que pode uma pessoa queimar e agonizando e não sei o quê. E o indivíduo descrevendo, né, o sofrimento. Eu falando: tá, meu amigo, e aí? Né? E ele descrevendo o sofrimento. Então, pode tocar violino triste, pode ser angustiante, você pode escrever nas formas mais milaborantes, com as maiores artificiosidades da literatura alguma vez já empreendida na história. Isso não torna uma situação onde há sofrimento injusta. Por mais desagradável que seja. Que é desagradável? Não estamos negando. Agora, justiça não envolve necessariamente agrado das duas partes. Isso é uma coisa importante se frisar. Justiça envolve justa medida. Eu vou tratar agora, para que nós possamos começar a caminhar a questão de se a ideia de inferno é justa, para a questão de proporcionalidade conforme aquele contra o qual você está agindo. Então vamos tratar agora dentro de um caso criminal. Ora, eu deverei agora demonstrar que existe maior injustiça dependendo de contra quem eu cometo o ato. Ou seja, não, eu agredir todas as pessoas não é do mesmo peso. Existem pessoas que agredir possuem um peso maior. Existem pessoas que ofender existe um grau de gravidade maior enquanto a injustiça que eu cometo com a pessoa. Vou explicar por qual razão. A primeira razão é uma questão moral. Por exemplo, se eu ofendo uma pessoa que é injusta e que é má, não entrando no mérito de se isso for o ideal ou não, eu cometo uma injustiça menor, eu cometo um mal menor, vou usar mal, não vou falar de justiça nesse ponto, cometo um mal menor do que o que eu cometo se eu xingar uma pessoa justa. Então, se eu cometo uma injustiça com um injusto, e sim, isso é possível, né, não é tão grave quanto eu cometer uma injustiça com um justo. Por quê? Porque se a justiça é o meio termo entre as partes, a parte do justo é muito mais distinta do que a parte do injusto em comparação com a injustiça que eu cometeria. Então, o grau de disparidade é maior. E perceba bem, é a quantidade de bem na coisa que está sendo ofendida por meio desta injustiça que define o quão grave ela é, o quão injusto isto foi. É inegável que se alguém comete uma fraude, um engano no troco,
e lucra R$ 2, é menos grave do que se essa pessoa comete essa injustiça no troco e lucra R$ 7. Agora, vem a grande questão. E se essa injustiça for além dos números, for um grau infinito de injustiça? Isto é, o ponto que queremos chegar é que Deus é infinito. Logo, todo e qualquer ato contra Deus exige uma punição de magnitude infinita. Com respeito a Deus ser infinito, não é o tema do vídeo, né? Nós discorremos isso de muitas maneiras em vídeos anteriores, né? Nos vídeos onde nós falamos sobre demonstrações da existência divina, né? Da assistência divina e os demais. Mas agora resta analisar por que qualquer ato contra Deus seria uma injustiça com Deus. Ora, se Deus ele se identifica como sendo o sumo bem, isso significa que tudo aquilo que se opõe a ele é um mal contra o sumo bem. Então, quando nós falamos do bem relacionado às coisas criadas, ele é um bem finito dentro da sua quantidade espacial. Então, por exemplo, se eu cometo um mal contra um indivíduo particular, a injustiça ela está proporcionada contra aquele indivíduo particular, certo? Porém, há um pequeno detalhe. Eu fazer o mal não é só um mal contra o indivíduo particular, mas é um mal contra o sumo bem, certo? Com o mal que eu estou me referindo aqui, eu estou me referindo claramente à questão do pecado, né? Não vou entrar aqui no mérito da natureza específica do pecado, né, senão no simples ponto bem rápido de que ele é escolher um bem inferior a Deus que vai na contramão dele. Ou seja, você tem a oportunidade de escolher Deus por meio de um ato, mas você não faz, né? Como ocorre no caso do homicídio, onde você odeia algo que é um bem para Deus, algo que é um bem divino, isto é, a existência daquela pessoa. Como ocorre, por exemplo, quando você não ama Deus, ou seja, você não ama a verdade, não ama o uno, não ama a fonte das coisas, né, dentre outras coisas, né, todas aquelas coisas que são pecados formais. Ora, isso quer dizer que todo e qualquer pecado feito conscientemente, ou seja, aquilo que chamamos pecado mortal, exige uma pena infinita. Essa pena ela é inacabável. Ora, se essa pena ela é inacabável, ela deve ser infinita em todos aqueles aspectos onde ela pode ser infinita. Como assim? O indivíduo, em que proporção ele deve receber esta dor da coisa errada que ele cometeu, né? Ou seja, dessa infração contra algo infinito. Ele não tem como receber a dor de forma infinita, mas sim proporcional à sua dimensão. Então, o indivíduo, por mais que ele seja intelectual, ele possui algum grau de limite, né? Ele não é totalmente expansivo como se ele fosse um universal. Dentro deste grau de limite inteiro, ele será preenchido com a quantidade infinita de magnitude de dor. Como a proporção entre o infinito e o finito não é idêntica, no que se refere à quantidade de dor, vai ser diferente para cada indivíduo, né? A quantidade proporcional que ele recebe. A quantidade que ele vai receber proporcional é aquilo qual ele aguenta receber, que vai estar diretamente relacionada à quantidade de vício na alma, né? Ou seja, a quantidade de corrupção que existe na alma, que é o que vai abrigar aquilo, certo? Mas agora, com respeito ao tempo do sofrimento, ou seja, a quantidade, o indivíduo ele não está limitado ao tempo no sentido de que, depois de tanto tempo, ele deixará de existir. Ele só está limitado ao tempo enquanto existindo no tempo. Portanto, não existe algo que possa limitar esta infinidade do tempo de duração da dor, e sim um limitador de até onde que vai esse sofrimento. Óbvio que o sofrimento do inferno, seja qual for, é muito grande, né? Mesmo que tenha um certo limite de até onde é possível ir, porque ele é proporcional ao indivíduo, né? Mas agora, com o que se refere ao tempo, não existe como limitar, não tem como. Então, é infinito. Por tais razões, né, de proporção, dizemos que o inferno é justo.
Ora, algumas objeções podem ser levantadas, né? Uma das primeiras objeções que podem ser levantadas é dizer o seguinte: ora, tal coisa é injusta, pois Deus poderia ter criado essa pessoa, né, como destinada a não ir para o inferno. Tal argumento não seria válido pela seguinte razão: a pessoa que está no inferno, ela de fato cometeu tal ato e ela de fato o desejou. Deus criar um ser que irá ser condenado por injustiça e que está justamente sendo condenado por injustiça não é injusto. Pelo contrário, é a aplicação da justiça em si mesma. Afirmar que em uma outra realidade ele poderia não ser injusto não é uma opção de maior justiça e nem de menor. É apenas indiferente, porque é uma situação paralela. Então, este argumento muito comum de que não, mas isso é injusto, Deus podia não ter feito ele ao inferno. Calma lá, isso parte do pressuposto de que o inferno é injusto. Então, é um argumento que já parte do pressuposto de que o inferno é injusto. Então, ele não pode ser usado para demonstrar uma suposta injustiça na existência do inferno. Outro argumento que pode ser utilizado contra o que traçamos aqui é algo que eu já comentei, é a questão de comentar o quão desagradável é o inferno, né? Você olha e analisa, calma, isso é muito ruim, é muito desagradável, né? Só que tá, isso não é um argumento que afeta nenhuma das premissas aqui utilizadas, então ele não é válido. Ora, eu não acho que seria legal apenas comentar desse argumento sem tentar pensar, por que parece injusto? Nós demonstramos aqui porque que o inferno é justo, mas por que ele aparenta ser injusto? Ele aparenta ser injusto porque nós não enxergamos o tamanho dessa injustiça. Então vou te dar um exemplo. O indivíduo ele vai, certo? E comete, por exemplo, um furto, ou um homicídio, ou um assassinato. Esse furto, esse homicídio, esse assassinato, ele ocorreu naquele momento, correto? Esse é um argumento que pode ser usado. Ele ocorreu naquele momento e não infinitamente. Logo, como o mal causado ocorreu apenas em um momento específico, não faz sentido que a punição para este momento seja infinita. Ora, tal argumento é falso pelas seguintes razões. O que define o grau de injustiça não é o tempo pelo qual a injustiça durou, mas sim o objeto dela. E o objeto dela, sendo Deus, é infinito. Então, o argumento ele está errado porque ele é um argumento que desconhece o objeto da ação justa e da ação injusta. E assim sendo, por hora, terminamos as contra-objeções. Caso alguém tenha interesse em dar mais alguma objeção para que seja analisada em um vídeo futuro, esteja bem-vindo. Este foi o vídeo de hoje, foi algo curto, mas é algo que eu achei pendente. Assim sendo, fique com Deus, vão na paz de Cristo e vão em paz.